nós vamos falar sobre as views. Para quem trabalha com desenvolvimento de sistemas e administração de dados, direto nas nossas bases de dados, como MySQL, Oracle, sabe o quanto é chato a gente ter que reescrever e escrever determinadas consultas todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, sendo que muitas dessas consultas elas são derivadas, de várias tabelas, o que nos dá um retrabalho ao montar todos aqueles joins, ou revisar tudo novamente. Para isso, existem as views. Nós podemos praticamente e rapidamente transformar uma consulta que seja muito utilizada em uma view. E a partir disso, ela permanece armazenada no nosso servidor. É no nosso esquema de banco de dados. Em forma de tabela, é claro, para que possamos consultá-la todas as vezes que precisarmos, sem ter a necessidade de reescrever a consulta, ou a salvarmos ou procurarmos o script onde está essa consulta. Né? Então, a definição de o que é uma view. Uma view é um objeto que pertence a um banco de dados, a um esquema de banco de dados, definida baseada em declarações selects, retornando uma determinada visualização de dados de uma ou mais tabelas. Quando nós fizemos as tabelas separadas, produto, venda, esses dados, essa formulação que a gente monta esse banco de dados, ele é feito para que a gente não repita os dados. Mas muitas vezes é útil que esses dados clientes se juntem a vendas, se juntem a itens. Mas eles estando originalmente separados, isso vai me garantir que não vai ter repetições se a gente fizer um bom projeto de banco de dados. E aí nas views a gente pode fazer essas junções e utilizar visualizações então no nosso banco de dados. A sintaxe de view é muito semelhante, a uma consulta, porém nós vamos criar a view. Create view, vamos dar um nome para essa view, por padrão a gente coloca no início, que ela é uma view. Eu costumo usar o VW, vou mostrar já no exemplo. Como posso dar qual é a consulta que eu vou utilizar? Então, select as minhas colunas, from de uma tabela ou de várias tabelas e as condições se existirem. Então, eu realizei um código, um exemplo, criando uma view compras clientes, selecionando o nome de clientes e a quantidade de pedidos de vendas que esse cliente efetuou, como quantidade de pedidos. Ou seja, eu ainda posso criar colunas novas derivadas de algumas operações nas colunas que a gente já tem. From clientes, fazendo uma junção com a minha tabela vendas, onde o código do cliente, obviamente, precisa ser igual ao código do cliente. E aí, para acessar essa view, é só a gente fazer um select, normalmente, a partir, é claro, do nome correto onde a gente criou essa view, que neste caso foi view compras clientes. Testem aí no banco. Tabelas temporárias. Mas view não é uma tabela temporária? Sim, view é uma tabela temporária, mas que nós precisamos, ela é definitivamente criada no nosso esquema, no nosso banco de dados. Ela aparece lá, se a gente selecionar a estrutura de views, nós veremos todas as views que a gente criou. E a gente, se precisar, se tiver que apagar, nós temos que apagá-la. Ela funciona temporariamente para nós, na nossa definição, mas ela é de fato criada no banco. Ela ocupa um espaço, ela ocupa um arquivo,
com um retrato daquela consulta no qual ela foi criada. Diferente de uma tabela temporária. Temporary. Algumas operações, né, exigem então que nós criamos, mas que a gente não precise se preocupar em removê-la, que ela seja automaticamente removida pelo meu SGBD assim que nós fecharmos uma sessão, por exemplo. Algum cálculo, alguma coisa que a gente precisa utilizar naquela sessão, mas que ela não seja necessária após nós estarmos trabalhando. Né? Então, a definição é: o uso de uma tabela temporária permite realizar testes ou serviços em uma tabela transitória, sem nos preocuparmos em realizar uma operação drop depois. A sintaxe é praticamente como a criar uma tabela, porém a gente usa a palavra temporary, né? Create temporary table, o nome, eu já coloquei ali um exemplo, test temp, e como é que essa tabela vai ser criada? A partir de um select de outras tabelas, certo? Só que para acessar, como ela não foi definitivamente escrita no nosso banco, definitivamente efetivada no nosso banco, a gente não pode utilizar o select. Então, a gente utiliza o explain. Explain e teste temp, ele vai mostrar como se fosse um select nas nossas tabelas. Testem, façam esse teste para ver como é que elas funcionam. Um abração e até breve!